Finzinho de férias escolares já não tem mais ideia de como entreter as crianças? Nesse vídeo vou dar 12 dicas de como usar a inteligência artificial para se divertir com a criançada. Vamos ver inclusive que várias ferramentas de IA que normalmente são de uso profissional podem ser usadas de formas bem criativas. Aqui é o Fábio e vamos começar. Vamos começar pela IA mais conhecida e clássica, o ChatGPT. E já vamos transformando o ChatGPT em um animador infantil. Para isso, vamos configurar as seguintes instruções personalizadas, dá uma olhada. Tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre instruções personalizadas. Se você assistir ao primeiro vídeo, já vai entender totalmente o que é isso e como usar. Por agora, só precisa seguir o seguinte passo a passo. O primeiro passo é acessar a opção Personalizar ChatGPT. Ela abre essa janelinha aqui. Eu vou copiar a primeira parte das instruções e colar no primeiro campo, que é o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para fornecer melhores respostas. E agora eu vou copiar a segunda parte e colar no segundo campo, como o ChatGPT deveria responder. Com a opção Habilitar para novos chats marcada, agora vou salvar. Pronto, o ChatGPT virou um animador infantil. Agora é só fazer perguntas e pedir ideias. Por exemplo, olha esse primeiro prompt. Sugira 3 jogos educativos que possam ser jogados em um espaço fechado com crianças de 6 a 10 anos. Você pode personalizar como quiser, por exemplo, mudando a quantidade de sugestões, trocando espaço fechado para espaço aberto ou até mudando a idade das crianças. Eu já tinha enviado esse prompt e ele já gerou o resultado com as 3 sugestões de jogos educativos. Está passando aqui na tela. E como sempre faço, vou disponibilizar um link na descrição com todos os prompts e ferramentas usadas nesse vídeo. É só copiar e colar. Vamos para mais um exemplo de prompt. Forneça ideias para oficinas de arte que podem ser realizadas ao ar livre durante as férias escolares. E como começamos configurando as instruções personalizadas, transformando o ChatGPT em um animador infantil, com muito contexto e informações, ele vai gerar resultados bem detalhados e relevantes. Nesse resultado, eu não especifiquei a quantidade de ideias e ele retornou 6. A partir daqui, você pode interagir perguntando mais detalhes de como realizar cada atividade. Por exemplo, uma opção é usar esse prompt que estou selecionando, copiar a descrição da atividade desejada e colar no lugar dessa descrição entre chaves duplas. E sempre que eu incluir alguma informação entre chaves, dessa forma, é um conteúdo variável que podemos ir trocando. Eu vou usar bastante isso. Depois que enviei o pedido de mais detalhes, ele forneceu instruções completas de como colocar essa brincadeira em prática. Você pode fazer isso para qualquer uma das atividades. E rapidamente, uma outra opção é selecionar a atividade, clicar no botão Responder, representado por aspas duplas, e simplesmente pedir que ele forneça os detalhes e passo a passo para cada atividade. Para fechar essa primeira dica, também é possível adaptar as atividades para crianças com diferentes necessidades, garantindo que todas possam participar e se divertir independentemente das suas capacidades. Por exemplo, sugira 3 atividades educativas que possam ser realizadas em um espaço fechado, adaptadas para crianças de 6 a 10 anos, incluindo aquelas com dislexia e TDAH. Vamos seguir no ChatGPT e a dica agora é criar histórias. Veja esse prompt. Crie uma história sobre uma criança que encontra um tesouro mágico na praia. Você pode personalizar o tema e, se você está sem ideias, pode pedir ideias de temas para o próprio ChatGPT. No link que vou deixar na descrição do vídeo, vou incluir um prompt que você pode usar para gerar ideias para historinhas. E voltaremos a essa historinha mais pra frente. Por agora, vamos animar mais um pouco essa brincadeira, pedindo que ele crie uma historinha a partir das ideias das crianças. Para construir esse prompt, você vai precisar coletar informações com as crianças. Incentive a imaginação delas e pergunte sobre os personagens, cenários e elementos que gostariam de incluir na história. Alguns exemplos de perguntas são: que tipo de histórias vocês gostariam de ouvir? Quem são os personagens principais? Onde a história deve acontecer? O que deve acontecer na história? Essa parte pode ser ainda mais divertida que o próprio resultado da historinha, e você vai ter a missão de estruturar as informações do prompt de uma forma que a IA consiga entender e gerar o resultado. Eu criei um exemplo prático que até já enviei para ele gerar. Crie uma historinha sobre uma aventura no espaço onde 2 irmãos, Ana e Pedro, encontram um alienígena amigável que precisa de ajuda para consertar a sua nave espacial. Inclua nessa historinha um sapo falante e muito divertido que é o animalzinho de estimação do alienígena, um planeta feito de queijo, uma partida de futebol antes de consertar a nave espacial e um pirata espacial como vilão que tenta atrapalhar o conserto. Um conselho que dou é: tente, somente tente não exagerar muito. Pode acabar resultando em algo muito maluco. E lembre-se que sempre existe a possibilidade de pedir que a IA gere um novo resultado. Depois disso, é só contar a historinha e ver a reação dos pequenos. Vamos subir mais um degrau nas nossas historinhas e agora vamos torná-las interativas. Isso mesmo, vamos criar histórias onde as crianças devem decidir os rumos da narrativa, tornando a experiência mais envolvente e divertida. Vamos criar uma história interativa onde as crianças podem escolher o que acontece a seguir. A história deve ser pensada para crianças de 4 a 7 anos. A história deve ter no máximo 3 interações, que serão respondidas enviando a opção desejada no prompt. Comece a história com uma criança que encontra uma porta secreta no parque.
Nesse prompt, eu achei importante incluir a idade das crianças para que ele gere uma historinha compatível e limitei a 3 interações para poder demonstrar no vídeo, mas você pode incluir mais ou mesmo remover essa instrução para deixar ele decidir. E também dei um contexto, uma pequena inspiração para ele começar a história, que também é opcional. Ele começa narrando a história e no final dessa primeira parte pede a primeira interação, onde é preciso decidir o que Maria, personagem da história, deve fazer. Eu vou colocar a opção 1 e ele vai dar continuidade na segunda parte da história. Se tudo der certo, ele vai me pedir para tomar mais 2 decisões que vão definir os rumos da história. E aqui está a segunda, que eu vou responder com a opção 2. Vamos agora para a última interação, onde eu vou escolher a opção número 1. E agora, como eu pedi somente 3 interações, ele precisa finalizar a história. E deu muito certo. Se você tiver curiosidade, é só ir pausando o vídeo para ler. Ou, é claro, criar a sua própria história, que é o que eu espero que você faça. Agora vamos começar as dicas mais visuais, iniciando pela criação de imagens. Lembrando que só estou apresentando nesse vídeo ferramentas que podem ser utilizadas gratuitamente. Selecionei as mais simples e acessíveis. Então, para gerar as imagens, vou utilizar o Microsoft Copilot, que usa o DALL-E. Se você tem a assinatura do ChatGPT, pode continuar nele mesmo. E existem dezenas de outras opções para gerar imagens, mas nesse vídeo eu vou ficar com o Copilot mesmo. Já acessei o link e marquei o GPT Designer. Pergunte para as crianças que imagem elas gostariam. Se for simples de descrever, você já pode pedir diretamente para a IA, por exemplo. Crie uma imagem de um dragão roxo que cospe fogo azul e voa sobre um castelo feito de doces. Enviar em português funciona bem, mas se você domina o inglês, dê preferência para escrever os prompts de imagem em inglês, geralmente funcionam melhor. E se você já tem alguma experiência com IA, sabe que esse prompt é extremamente básico, você pode personalizar e muito. Mas já temos uma imagem legal, aliás, 4 imagens, que é o que o Copilot gera por padrão na maioria das vezes. E ficaram bem legais, o que você achou? Vamos ver mais 1 ou 2 exemplos? Crie uma imagem de um jardim mágico com flores que brilham no escuro e árvores que falam. E se você achou que ele não conseguiria atender a um pedido desses, temos aí mais 4 imagens bem legais. Vamos pedir agora um clássico infantil, um super-herói. Crie uma imagem no estilo 3D de um super-herói com uma capa verde que pode controlar o tempo e tem um cachorro como ajudante. E novamente temos mais 4 imagens, e dessa vez ele variou bastante o estilo. E se o pedido da criançada for muito difícil, peça ajuda da própria IA para escrever um prompt, por exemplo. Crie um prompt para ser usado na geração de uma imagem com DALL-E 3 a partir das seguintes características: um elefante verde com asas voando entre nuvens, um sol radiante e sorridente no céu, 2 pássaros acompanhando o voo do elefante. Eu gosto de enumerar as informações para ficar mais fácil de entender e não me perder. Você pode escrever como achar melhor, tudo bem? Vemos aqui que ele gerou um prompt a partir dessas informações, e já está até mesmo gerando as imagens a partir desse prompt. E temos o elefante verde com asas, o sol e os pássaros. Deu muito certo novamente. E claro, se não der na primeira, sempre podemos tentar novamente. Agora vamos criar imagens para a criançada colorir. O princípio é o mesmo e vou seguir usando o Copilot, mas agora vamos precisar usar prompts mais específicos. E nem sempre o Copilot gera o resultado esperado de primeira. Então vou colocar 2 diferentes opções de prompts, começando pelo mais simples. Crie uma imagem de linhas simples e preenchimento branco de um unicórnio com asas e um campo de flores adequada para colorir. E aí você pode reparar que nessa primeira tentativa não deu certo, ele já gerou a imagem colorida. Vou tentar agora o segundo prompt, adaptando aquele do dragão que fizemos há pouco. É importante remover as informações sobre as cores e incluir as informações adicionais. E claro que ele vai gerar uma imagem diferente da anterior, não será a mesma sem as cores, certo? Gere uma ilustração de livro para colorir infantil, um dragão que cospe fogo e voa sobre um castelo feito de doces. Arte de linhas simples, somente contornos, fundo branco, 2D. Legal, esse prompt deu super certo e temos desenhos para colorir. Feito isso, é só imprimir e entregar para a criançada pintar. E agora eu mesmo quero uma dica, caso você saiba, por favor, me indique nos comentários um aplicativo infantil, e é importante que seja infantil, até porque não infantil tem um monte, eu já conheço alguns, mas eu queria encontrar um aplicativo infantil onde eu possa usar essas imagens geradas, fazer o upload ou salvar esse aplicativo e deixar a criança colorir. Aplicativos de colorir também tem um monte, mas ao menos os que tem no tablet do meu filho não tem essa função. Então, se você conhecer, agradeço muito se compartilhar. Isso pode poupar muito papel e tinta para impressão, não é verdade? Vamos para mais um salto de nível. E aqui vamos voltar a usar a historinha gerada na dica 2, sobre uma criança que encontra um tesouro mágico na praia. Que tal ir além da historinha em texto e criar as imagens para ela? Vamos ao passo a passo. Selecione um trecho da história que acha relevante para criar uma imagem. E agora temos 2 opções. Veja esse primeiro prompt. Gere uma imagem que ilustre a seguinte cena. E aí tem a descrição da cena. Se você não tiver dificuldade para criar o prompt, pode fazer por conta própria. E se precisar de ajuda, pode pedir para a própria IA.
Me ajude a criar um prompt que eu possa utilizar para gerar uma imagem com a descrição acima. E agora é só gerar a imagem, e você pode fazer isso trecho a trecho até ter todas as imagens que gostaria. Agora você pode usar uma outra ferramenta e montar um livrinho de história. Como exemplo, vou usar o Canva, que é muito popular e você deve conhecer. Você pode criar uma conta gratuita se você ainda não tiver uma. Agora eu vou usar um design em branco de uma apresentação 16:9. Existem inúmeras outras possibilidades. Eu quero um exemplo bem simples. Nesse momento e nesse vídeo, não estou preocupado com consistência do personagem ou estilo de ilustração. Apenas uma demonstração mais básica e simples possível, que já é suficiente para agradar a maioria das crianças. Teremos diversos looks diferentes, relaxa com isso, ok? As imagens geradas no Copilot são quadradas, então vou ampliar cada uma delas e colocar no lado esquerdo. E do lado direito vou colocar o trecho da história referente à cena. Temos uma prévia das duas primeiras imagens, e vou incluir na descrição do vídeo o link para a apresentação completa, que ficou assim. E somente para atiçar um pouco a sua curiosidade, você poderia usar outras IAs e transformar essas imagens em animações. Mas como isso poderia adicionar um grau mais elevado de complexidade para esse vídeo, eu vou deixar isso para uma próxima vez. Se quiser explorar essas ferramentas, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas é claro que não vou pular totalmente a dica para criar animações. Vou indicar uma ferramenta mais simples de usar e muito divertida. Então vamos mudar um pouco de IAs e nos divertir criando uma historinha animada com o Adobe Express. A Adobe oferece diversas IAs, uma delas é essa aqui, a Animar a partir de um áudio, que cria animações com sincronismo labial a partir de um áudio. Dá uma olhada nesse exemplo. Houston, aqui é a astronauta Maria. Estou flutuando no espaço, vivendo uma grande aventura. Como está o clima aí na Terra hoje? Vamos ao passo a passo. Temos aqui diversos personagens, incluindo pessoas, animais, robôs e muitas outras opções divertidas. Eu vou escolher esse aqui, que se chama Otávio. E agora, tudo o que precisamos fazer para dar vida a ele é gravar um áudio de no máximo 2 minutos. A opção mais fácil e que pode ser muito divertida é gravar o áudio diretamente aqui, clicando no botão gravar. Ok, deixa eu incorporar o personagem aqui e fazer uma tentativa. Que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O relógio, ora bolas. E agora ele vai processar tudo, criando movimentos para o personagem e sincronizando a fala. Pode demorar alguns segundos ou minutos, dependendo do tamanho do áudio e da demanda de uso. Eu vou acelerar até o resultado. E aqui está, vamos ver como ficou? Que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O relógio, ora bolas. Agora é com você, escolha diferentes personagens e coloque a criançada para falar. Eu já coloquei o meu, dá uma olhada. Que é o que é? Tem pata e faz quen, quen, quen. E é o pato. Já brincamos bastante com textos e imagens e até mesmo com um pouco de animações. Agora vamos explorar um pouco de áudio. Vou usar a IA mais conhecida que transforma texto em áudio, a Eleven Labs. Lembrando que absolutamente todas as IAs que eu estou apresentando têm algum uso gratuito, mesmo que com limitações. E eu mesmo estou usando contas gratuitas que acabei de criar em cada uma delas nesse vídeo para me certificar de que você também pode fazer isso. Mas vamos lá. Vou começar pegando aquela primeira história que criamos. Vou colar aqui no Eleven Labs e tem centenas de vozes para escolher, incluindo muitas vozes em português. Eu escolhi essa aqui, da Glinda. Vou pedir para gerar e já vamos poder ver o resultado com a mágica da aceleração de vídeo. Tá feito, vamos ouvir? Era uma vez uma criança chamada Lucas, um menino curioso de 8 anos que adorava explorar a praia perto de sua casa. Ele passava horas brincando na areia, construindo castelos e imaginando aventuras incríveis. Você viu que fazer isso foi muito simples e rápido, e se você tiver um pouco mais de tempo e disposição, pode gerar as vozes de cada personagem e no final pode até mesmo criar um vídeo usando ferramentas gratuitas como o CapCut, o Clipchamp ou até mesmo o Canva, por exemplo. Esse seria um tutorial bem mais longo e nesse vídeo estou dando dicas rápidas, então só vou deixar um gostinho de quero mais. Com esse curtinha criado usando os personagens animados do Adobe Express da dica anterior, as vozes do Eleven Labs e editado no CapCut, tudo nas versões gratuitas. Era uma vez, em um cinema mágico, 3 grandes amigos que viviam grandes aventuras. Um pacote de pipoca chamado Pop, um copo de refrigerante chamado Fizz e um bilhete de cinema chamado Tic. Certa noite, enquanto se preparavam para mais uma sessão de filmes, Pop disse empolgado: Hoje vai ser incrível, pessoal! O filme é sobre um dragão que solta pipoca em vez de fogo! Tic, sempre o mais curioso, respondeu: Isso é ótimo, Pop. Pelo menos não vamos ficar estourados de medo. Fizz deu um sorriso borbulhante e falou: Eu só espero que o dragão não beba todo o refrigerante do castelo, senão vamos precisar de um refil.
E assim, os 3 amigos se acomodaram na sala de cinema, prontos para mais uma noite de aventuras e diversão. Vamos continuar com o áudio e som, e nessa dica eu vou te mostrar como criar uma música do zero ou dar vida às músicas criadas pelas crianças. Primeiro, eu vou voltar lá no ChatGPT e enviar o seguinte prompt para que ele invente uma nova música. Crie uma música infantil chamada Os Robôs Dançantes, versos sobre os diferentes robôs e seus movimentos de dança, um refrão fácil e repetitivo, deve ter pelo menos 1 minuto de duração. Pronto! Agora temos uma letra de música infantil bem legal com o tema Os Robôs Dançantes. Para gerarmos uma música com essa letra, o primeiro passo é copiar a letra, e eu vou copiar ela inteira nessa demonstração. E em seguida vamos acessar uma IA chamada Suno. Novamente, você pode criar uma conta gratuita e dá para gerar 5 músicas por dia, em 2 estilos diferentes, totalizando 10. Na prática é mais fácil de mostrar. Eu vou começar selecionando a opção Custom, porque já temos a letra da música gerada pelo ChatGPT. Ele vai abrir uma janela de informações e pedir a confirmação de que não estamos violando direitos autorais. Em seguida, vou colar a letra aqui. Depois, podemos escolher um estilo musical da nossa preferência, ou podemos deixar em branco e deixar que ele escolha. É o que eu vou fazer. Em seguida, vou copiar o nome da música e colar aqui no título. Pronto, agora é só mandar criar a música. Vou dar aquela acelerada no vídeo para vermos logo os resultados. Vamos ouvir um trechinho da primeira opção gerada. Os robôs dançantes dançando sem parar, com seus passos engraçados vão todos se animar. Os robôs dançantes movendo sem parar, vamos todos juntos, a festa vai começar. Com seu passo pra lá e pra cá, gira e roda no lugar, nunca para de girar. Fala sério, a criançada com certeza vai curtir. Vamos ouvir um trechinho da segunda opção gerada. Os robôs dançantes dançando sem parar, com seus passos engraçados vão todos se animar. Os robôs dançantes movendo sem parar, vamos todos juntos, a festa vai começar. Zig, com seu passo pra lá e pra cá, gira e roda no lugar, nunca para de girar. O robô Zig dança sem parar. Um novo estilo para a mesma letra. Você viu quão fácil foi fazer isso? Agora eu vou dar mais 2 dicas super rápidas e fáceis, mas que também vão garantir bons momentos de diversão. Acesse stickerbaker.com, digite uma descrição para um sticker e clique em gerar. Você pode digitar em português mesmo, vai funcionar. Eu vou pedir aqui um ninja. Ficou bem legal. E agora eu vou pedir uma menina com um coelho. Bem legal também. E dá até para transformar uma foto em um sticker. Vou carregar essa foto aqui de uma menina que eu gerei com o IA no Copilot que vimos há pouco. E vamos ver se ele consegue criar um sticker parecido. E olha, ficou bem legal. Quantas horas você acha que os pequenos vão querer ficar fazendo isso? Essa dica já rodou as redes sociais e é bem antiga, mas vai que você não tinha visto, né? Acesse o Animated Drawers, envie um desenho de um personagem com braços e pernas para ficar legal, faça os ajustes necessários para o reconhecimento deles e clique em animar. O desenho ganha vida e faz a alegria da molecada. E para finalizar, a dica número 12 é mais para nerds. Sim, pais, mães, irmãos, responsáveis que têm um pouquinho mais de intimidade com tecnologia e IA. Não porque é difícil, mas porque agora vou usar o Cloud AI e também porque vou enviar prompts para ele desenvolver joguinhos. E não, você não precisa saber absolutamente nada sobre programação, só precisa estruturar o prompt. Mas para resultados melhores, pode eventualmente precisar colocar a mão no código. Vamos para a prática que é mais fácil de entender. Eu já estou aqui no Cloud e enviei o seguinte prompt. Crie um jogo da velha usando JavaScript e HTML para um jogador com um robô. Inclua as seguintes características. A interface deve estar toda em português. O título do jogo é Jogo da Velha. Inclua um campo para eu digitar meu nome e um botão para iniciar o jogo. Ao digitar meu nome, clicar no botão Iniciar Jogo, adicione a informação Jogando com e inclua meu nome. Ao final da partida, indique o nome do vencedor ou se for empate, e exiba um botão para iniciar uma nova partida. E agora nós temos o Jogo da Velha rodando diretamente dentro do Cloud. Eu vou pedir agora um jogo dos números usando esse prompt aqui na tela. E é importante dizer que ele está gerando todo o código que pode ter erros. Aí tem 2 opções, ou vai refinando o prompt até notar que os erros foram corrigidos, ou se entende bem de programação e da linguagem que ele usou para criar o código, pode colocar a mão na massa e alterar por conta própria. Eu testei e nessa tentativa eu percebi que tem erros que precisaria corrigir, mas não dei andamento nisso ainda. Se você quiser tentar, lembra que eu vou disponibilizar todos os prompts no link da descrição do vídeo.
Um último joguinho que inventei e testei foi o jogo dos animais, usando esse prompt na tela. Ele vai dar uma dica e a criança precisa adivinhar o animal. E essa dica parece bem fácil, deixa eu tentar responder. E valeu, acertei. E é isso, vou parar por aqui. Existem milhões de outras possibilidades de usar IA para entreter as crianças. Se você tem uma nova dica, coloca nos comentários que eu quero tentar com o meu pequeno. Se você experimentar qualquer uma das dicas que dei, me conta também como foi. Vou adorar saber se ajudei a tirar umas boas risadas da criançada. Pessoal, papo sério agora antes de encerrar o vídeo. Não é para deixar a criançada sozinha usando as IAs, nem mesmo passando horas em frente à tela. Eu recomendo que priorize as brincadeiras fora da tela. Mas é importante que elas saibam que existe IA e o que podemos fazer com elas hoje em dia. Estamos vivenciando uma nova era e elas vão crescer junto com as IAs. Se as IAs já estão fazendo parte da nossa vida hoje, imagina das delas amanhã. E quando digo amanhã, é bem imediato assim mesmo. Esse primeiro contato com IA é para elas conhecerem e aprenderem um pouco de forma lúdica e não ficarem para trás. Tem uma frase muito falada hoje em dia, que é: você não será substituído pela IA, mas por alguém que sabe usar IA. Não quero polemizar ou abrir uma discussão sobre isso. Quero apenas aconselhar que aprenda um pouco sobre IA. Não ignore, ela é uma realidade, ela está em todo lugar e isso só vai aumentar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.